pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Você está no canal Professora Tereza Mendes Explica. E nesta aula vamos falar um pouquinho sobre um conteúdo super importante dentro da disciplina de Química no ensino fundamental. Ao final deste vídeo, se você gostou do conteúdo, deixe seu joinha. Caso você tenha dúvidas, pode deixar nos comentários que a gente responde assim que possível. E é claro, se você puder, compartilhe com seus amigos para dar aquela força para o nosso canal. Prontos para mais uma videoaula? Então, bora lá! Olá, pessoal! Nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre mudanças do estado físico. Mas antes de falar das mudanças em si, nós vamos falar um pouquinho sobre os estados físicos propriamente dito. Então, nós temos lá o estado sólido, é onde as partículas estão mais unidas, tem pouco espaço entre essas moléculas, tá? Então, aqui a gente tem como, por exemplo, o gelo, mas tudo que é sólido, né, é rígido, então isso garante com que as moléculas fiquem mais próximas uma das outras e sempre com menos espaço entre elas, tá? Aí nós temos também o líquido, que é onde as partículas ficam mais soltas, acaba dando uma liquidez na substância. Essa substância ela pode ser facilmente moldada, então ela se adapta ao recipiente aonde esse líquido vai ser colocado. E nós temos também o gasoso, onde as moléculas ficam cada vez mais dispersas, tá? E quanto maior a temperatura, mais dispersas ficam essas partículas. Aí tem como, por exemplo, aqui o produto da ebulição e a neblina, tá? Falando então das mudanças do estado físico propriamente dito. Nós temos aí as mudanças do estado físico aumentando a temperatura e diminuindo a temperatura. Lembrando sempre que quanto maior a temperatura, maior a agitação das partículas. E quanto menor a temperatura, menor a agitação dessas partículas, certo? Então, nós temos aí do sólido para o líquido, nós temos a fusão. A fusão, eu posso dar como exemplo gelo derretendo, ou um ferro derretendo, tá? Nós temos do líquido para o gasoso, temos alguns tipos de vaporização, e aí daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre esses tipos. E nós temos a sublimação, que é o que vai direto do sólido para o gasoso, tá? Como, por exemplo, a naftalina, tá? Diminuindo então a temperatura, nós temos do gasoso para o líquido a condensação, certo? Que é por exemplo, quando a gente toma banho e aí toma um banho muito quente, sai aquele vapor e ficam aquelas gotículas na parede. Então, aquelas gotículas significa que sofreu uma condensação. Do líquido para o sólido, então, a solidificação, a gente pode dar como, por exemplo, a formação do sorvete, tá? E a gente tem também a ressublimação, que é quando vai do gasoso para o sólido direto, que é no caso do gelo seco se transformando, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre os tipos de vaporização. Então, nós temos aí a evaporação, que é algo que ocorre naturalmente, é um processo lento, né, como uma roupa secando no varal, por exemplo. Nós temos também a ebulição, que aí é essa passagem, porém, ocorre mais rapidamente, de uma forma artificial, como uma fonte de calor, como a água fervendo aqui. Nós temos a evapotranspiração, que é o vapor que sai do corpo dos seres vivos através da transpiração, certo? Então, é um processo lento que ocorre. Então, geralmente as árvores produzem bastante esse fenômeno.
E por fim nós temos a calefação, é quando esse líquido ele entra em contato com uma superfície que está muito maior do que o seu ponto de ebulição. Lembrando que esse ponto de ebulição a gente vai utilizar ele depois, então é bom vocês saberem, né, que a evaporação eu tenho lá, é uma coisa natural, então toda vez que a gente vai ver o ponto que aquele determinado produto ele transformar do estado líquido para o gasoso, ele tem uma temperatura específica para fazer essa transformação. A água, por exemplo, é 100 graus Celsius. Da mesma forma que ocorre com o ponto de fusão, que é a transformação do sólido para o líquido, que no caso da água é 0 graus. Bom, esse foi o conteúdo de mudanças do estado físico. Até a próxima! Muito obrigada por assistir essa aula. Espero que tenham aprendido bastante. Agora, aproveitem o mapa mental que eu deixei para organizar e facilitar os seus estudos. Então, até a próxima!